Boa tarde a todos. Nessa controvérsia trataremos a temática Covid-19 e outras SARS. Covid-19 é apenas uma gripezinha para quem tem histórico de atleta. O grupo é formado por Felipe Capuchinho, Gustavo Walter, Jackson Willi, João Vitor, Pedro Vitor e Thaís. Bem, gente, sabe-se que o vírus causador dessa pandemia ele não é filho único. Durante os últimos anos, alguns outros vírus também influenciaram a forma de nos relacionarmos ao redor do mundo. A começar em 2002, na China, onde ocorreu a descoberta do SARS-CoV, que foi um vírus que teve uma mortalidade baseada no índice mais ou menos de 10%, onde acometeu mais de 8 mil pessoas e levou a mais ou menos 800 mortes. Mais tarde, em 2012, na Arábia Saudita, houve o aparecimento do MERS-CoV, que causou um pequeno surto na Arábia Saudita e naquelas regiões. E por último, agora, final de 2019, houve o aparecimento do SARS-CoV-2, que foi um vírus onde sua mortalidade varia mais ou menos de 3 a 4%, porém já ultrapassa mais de 1,5 milhão de mortes num período de menos de um ano. Então, será que se trata realmente de uma gripezinha, um resfriadinho? Essa nova pandemia, essa nova doença oriunda do SARS-CoV-2? O que causa mais intriga no momento são as consequências que a Covid-19 tem no organismo humano, pois ainda resta dúvida aos cientistas e às próprias organizações dos impactos que elas podem fornecer ao longo dos anos. Vale salientar também que nesse gráfico aqui de baixo, inferior direito vermelho, onde está concentrado o grupo da gripezinha, alguns atores como líderes carismáticos, como o Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro, através de algumas falácias como vírus chinês ou apenas o fato de tratar a Covid-19 como apenas alguns resfriadinhos, ele de certa forma influenciou ao aumento do número de casos, uma vez que alguns atores desse grupo, como empresários informais, autônomos, necessitavam da rotatividade da economia para colocar pão na mesa de suas famílias. Então, esse discurso, durante a pandemia, ele causou algumas intrigas e impulsionou ao aumento do número de mortes, uma vez que esse caso foi tratado ou minimizado e não foi dado tanta importância no início da pandemia. Meu nome é Felipe Capuchinho e eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia e as análises clínicas estatísticas da Covid-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, nome científico para o novo coronavírus. Tá? De início, é importante a gente destacar que o novo coronavírus ele não é somente biologia, ele é um objeto sociotécnico, ou seja, leva em conta outras variáveis para a determinação se é ou não uma gripezinha, como o novo coronavírus é economia, o novo coronavírus é religião, ele é sociedade. Tá? Então, sintomas mais comuns, a sintomatologia mais comum é a tosse seca e a febre, que se confunde muito com outros resfriados que a gente tem no decorrer da vida. Resfriados são diferentes de gripes. Gripes têm uma taxa de letalidade muito maior. Por exemplo, a gripe suína, tá? E a taxa de letalidade realmente do novo coronavírus ela é mais baixa em comparação com outras epidemias. Só que existem agravantes que podem superlotar os leitos de UTI e faltar atendimento médico hospitalar justamente para aqueles que mais precisam, que são grupo de risco, né? Quais são? Diabéticos, hipertensos, cardiopatas, portadores de doença respiratória crônica, insuficiência renal crônica, fumantes também. E também é interessante a gente falar do grupo de interesse para o SUS, que são aqueles em situação de vulnerabilidade social, em que a taxa de transmissibilidade é muito maior e a procura por leitos de UTI é mais difícil devido a condições infraestruturais. Também questões econômicas de renda, é mais difícil a população ter um atendimento de qualidade que aumenta a taxa de letalidade que está ali básico nas estatísticas. Por isso, o novo coronavírus deve levar em conta outras variáveis, outros fatores para determinação.
tá? A dispneia também, que é a falta de ar, é um agravante, só que ela começa a aparecer, em muitos casos, somente 5 dias depois da contaminação. E nesse período que incubação assim, que os sintomas não aparecem ou aparecem de forma mais branda, a população geralmente não procura atendimento médico e com isso aumenta a transmissibilidade mais ainda e também contribui para que os leitos de UTI se tornem mais superlotados, né? E também a gente pode levar em conta que é uma doença recente, então carece ainda de estudos aprofundados, até mesmo se há ou não sequelas, mesmo depois do tratamento e da cura do paciente, tá?